Fala galera, tá tudo bem por aí? Dia 2 de setembro, pois é, pode se preparar, a gente tá aqui engatando a segunda, a Gazeta Esportiva tá bombando, com a energia lá em cima. Chegou às 6 da tarde, melhor hora do dia pra mim, que é quando eu tô com vocês e com esses dois aqui, ó, opinião de peso, opinião... Meus amores, aqui ó, xerifão do Mesa Redonda, Soldado Alves, Osmar Garrafa. Tudo bem. E os comentários mais do que especiais do nosso mítico Chico Lang. Obrigado. Hoje nós vamos trazer a saída de um jogador que não deu certo no Santos e tem também o clima esquentando para o futebol americano no Brasil. O Thiago Salazar está num evento desse esporte que vem crescendo aqui no nosso país. Vai sexta-feira, Neoquímica Arena vai parar e não é por causa do Coringão, não. E o Palmeiras fechou a conta de contratações com valores lá no alto. Mas também teve a grata surpresa de um dinheiro que chegou para o clube. Ó, que coisa boa, né? Oh, é bom, hein? Até tem dinheiro caindo do céu lá. Tem ainda o São Paulo correndo para tentar fechar com 2 reforços nessas últimas horas de janela. E o Corinthians está com os bastidores bombando com o pedido do Ministério Público. Nossa, babado. Isso todo dia tem uma notícia negativa, né? Todo dia. Depois que inventaram tá ruim, nunca tá bom. Nunca tá bom. É o Corinthians. Galera, o programa hoje tá imperdível. Mas antes, tem as dicas. Bom, a gente já voltou, pessoal, rapidinho, né? E olha só, 2 produções do Gazeta Esportiva estão concorrendo a um prêmio e você pode ajudar, viu? Votando. São os podcasts Tá no Jogo e Barbosa, Defendendo um Legado. Eles estão na disputa dos melhores podcasts do Brasil na categoria Esportes. Para votar, é só entrar em www.premiompb.com.br. Tá aqui embaixo, ó, pra vocês verem, ó, premiompb.com.br. Aí vocês vão selecionar um dos 2 e vai clicar em finalizar a votação antes de fechar a página. Participe, hein? Bate na gente. Vamos ganhar, hein? Vamos ganhar. Bora ganhar. E é o seguinte, o programa de ontem foi tão corrido, nem deu tempo para mostrar para você aí de casa um evento super legal que aconteceu no final de semana, a final da Taça das Favelas. Bora conferir. Obrigado, meu Deus, a favela venceu. Obrigado, meu Deus, a favela venceu. Obrigado, meu Deus. As favelas venceram, assim mesmo, no plural, porque foram 2 as comunidades campeãs na grande decisão da Taça das Favelas no Pacaembu. Na categoria feminina, o Cidade Tiradentes, vestindo azul, até saiu na frente com a Renatinha na segunda etapa, mas o gol foi anulado por impedimento. Gol que quase saiu pro Michihissa Murata com a Thalita, não fosse a trave aparecer ali, ó, no meio do caminho. 0-0 no tempo normal. E aí não teve jeito. A parada foi decidida nos pênaltis. E o Cidade Tiradentes, com esse chute pra fora, se sagrou bicampeão da Taça das Favelas. Monique, o que passou na sua cabeça na hora do pênalti derradeiro ali, menina? Cara, eu tenho o hábito de orar muito a Deus durante os pênaltis. Eu falei pra ele, pai, que seja feita a tua vontade. Ele fez a vontade dele. No masculino, quem fez valer a própria vontade foi o Leozinho com esse gol aí, que garantiu o título para o time da Favela da 13 de Guarulhos, diante do Vila São José de São Bernardo. Bonito gol, né? Com a jogada bem trabalhada da 13. É muito gratificante fazer o gol aqui no Pacaembu. E é isso, vamos aí, que agora é festa na favela, né? Festa na favela numa tarde marcada por histórias felizes e de gente de primeira no Pacaembu. Meu nome é Favela, é do povo do gueto, a minha raiz, becos e vielas. Eu encanto uma história feliz, de humildade verdadeira, gente simples, de primeira. Que legal, isso é futebol, adoramos, muito bom. Michele, vou dizer uma coisa pra você. Esse é o futebol que sempre revelou craques. Com sempre certeza. Revelou craques, grandes craques. E eu adorei que foi no Pacaembu também, né? E foi no Pacaembu, que é um estádio hoje meio elitizado, né? Por causa das reformas que teve.
Mas foi muito legal, porque esse é o futebol raiz. É o futebol que sempre deu aos clubes grandes jogadores. Verdade. De repente isso parou, não sei porquê. Gozado isso, né? De repente o futebol de várzea se profissionalizou um pouquinho também, né? E afastou os grandes clubes que contratavam garotos desde pequenos, né? Mas enfim, parabéns aí ao 13 de Guarulhos, né? Que foi campeão. 13 de Guarulhos. Né? Com golaço, aliás, né? Pessoal, eu acho tão legal quando a gente tem a oportunidade de falar aqui de um atleta brasileiro que conquistou um título mundial. Hoje é daqueles dias de vibrar com mais uma conquista do nosso país. E é agora. Iago Dora, de 29 anos, conquistou ontem o título mundial de surf ao vencer o norte-americano Griffin Colapinto na primeira bateria em Fiji. É o 8º título do Brasil nos últimos 11 anos da WSL, que é o torneio de surf. Que orgulho, Brasil! Viva o Brasil! Viva o Iago! Deixa eu ver. Brasil dando as cartas no surf mundial, né? Começou lá com o Medina, depois o Brasil realmente sendo referência. E olha que não é fácil, não é fácil. Que profissional! Muito legal. Parabéns, Iago. E tem muita iniciativa própria aí nesse bolo todo, né? Com certeza. Que nem todos são patrocinados, né? E veja aí que as grandes conquistas que estamos obtendo. Parabéns ao surf. Você gosta de surfar? Eu adoro. Eu não sei, eu surfo mas com deve ser cachorro. bem legal, hein? Sério? O cachorro vai na frente e eu vou atrás surfando. E você? Você não sabe nadar? Não sei surfar. Nunca me arrisquei, mas porque é uma arte, dá uma olhada. Que isso? Não, imagina. Pegar uns jacarés, a gente pegava, aí né? já fica... Não, esse tipo de jacaré é difícil pegar. Não, isso não é jacaré, gente. Jacaré é deitado. Eu falei, eu pegava uns jacarés, aí já é outro naipe, né, gente? Outro nível, maravilhoso. E o Colapinto ficou para trás, né? Olha, o Giro de Repórteres de hoje começa com o Salazar. Salazar deve surfar, né? Porque ele é da praia, no clima de futebol americano. É semana de NFL em São Paulo, Salazar. Vou levantar. O clima já está esquentando. E completa, por favor, o seu noticiário trazendo alguma novidade do Santos para nós. Boa noite, querido. Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o Santos, o bicho está pegando lá, o Santos não para de anunciar reforços. Já já eu falo sobre isso. Primeiro eu quero mostrar para vocês, a gente está aqui no Sampa Sky, vou pedir para vocês darem uma olhada num evento que está acontecendo da NFL aqui, a Liga Norte-Americana de Futebol Americano, que olha, vai abrir a temporada 2025 aqui em São Paulo. Sexta-feira na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, Los Angeles Chargers contra Kansas City Chiefs. Eles vão jogar lá em Itaquera, semana 1. Não estamos falando de qualquer jogo, não, de dois times modestos, não é o caso. Dois clubes grandes da Liga Norte-Americana, jogando na Neoquímica Arena, numa grande expectativa, não apenas dos fãs brasileiros, mas também dos próprios norte-americanos. Afinal, eles estão nesse aguardo, esperando a Liga da NFL começar em 2025, que ela vai começar aqui em São Paulo. Aliás, teve uma coletiva de imprensa agora há pouco aqui, muita gente pergunta, mas não vai para o Rio? Pelo jeito vai continuar aqui em São Paulo, sim, nos próximos anos, e o projeto é longo. O México, que tem o maior público internacional fora dos Estados Unidos de NFL, cerca de 40 milhões de fãs, o Brasil está chegando perto. Hoje foi anunciado aqui que já são 36 milhões de fãs brasileiros acompanhando a NFL, e eles garantem, olha, mais 5 aninhos com esses jogos aqui em São Paulo e todas essas ativações da NFL, a gente vai superar o México e vai se tornar o maior mercado fora dos Estados Unidos. E o evento aqui, esse aqui não é só apenas este evento que está sendo programado para toda essa semana, mas hoje, além dessa entrevista coletiva, além de tudo isso, teve um desafio aqui, e o desafio foi pra gente, né? Pra gente, que eu digo pra mim e pra nossa equipe, que tá todo mundo com medo. Dá uma olhada aqui, onde que a gente tá aqui no Sampa Sky, Centro Velho Paulistano, perto da Santa Efigênia. Eu não suporto a altura, quem me conhece sabe. Mas olha aqui, ó, o que a gente não faz pelo trabalho, pela Gazeta Esportiva? Vamos falar um pouquinho aqui do Santos também, daqui de cima. O Silvinho, nosso Silvio Procópio, que está aqui na câmera filmando. Vem cá, Silvinho, vem comigo. Vem comigo, Silvinho. Será que ele vem? Olha que não vem, Silvinho tá morrendo de medo, tá pisando aqui.
Calma, Silvio, fica aí, fica tranquilo, eu fico daqui. Aqui a gente também atualiza o noticiário do Santos, o Santos que anunciou hoje o Vitor Hugo e o Lautaro Dias, o Vitor Hugo vindo do Flamengo por empréstimo, o Lautaro Dias vindo do Cruzeiro também por empréstimo, ambos até junho de 2026. Por outro lado, David Washington volta para o Chelsea, dá um respiro na folha salarial do Santos. O Chelsea teve alguns problemas no seu elenco, pediu o retorno do David Washington, que estava emprestado aqui ao Santos. Então o Santos perdeu o David Washington, mas trouxe Vitor Hugo e Lautaro Dias. E está correndo contra o tempo. Hoje é o último dia, fecha a janela hoje. O Santos ainda quer anunciar o Adanis, zagueiro que joga no México. A gente vai continuar aguardando. De repente, até o final do programa, a gente tenha mais novidades do Santos. Mas é isso, Michele. Evento da NFL acontecendo aqui em São Paulo. São Paulo, a casa da NFL no Brasil. E olha só, com essa vista maravilhosa, a gente se despede de vocês e eu vou sair logo daqui, que eu tô morrendo de medo, viu? Descobrimos o ponto fraco do Thiago Salazar, do Vivão. O Vivão acabou de ficar assustado ali com a altura. Tem medo de altura, Chicão? Eu tenho medo de altura, eu não gosto de altura não, desse tipo de altura, né? Avião eu não tenho medo não, mas de altura eu tenho sim. E vou dizer uma coisa para você, sabe quem pode vir nesse evento no Corinthians? Quem é? A Taylor Swift. Cantar? Não, ela cantar não, ela vai acompanhar o namorado dela, que joga num dos dois times. Será? Está previsto que ela verdade, ele é um dos destaques, né? E, aliás, a gente vai estar com cobertura, sexta-feira a gente vai estar, ao vivo, trazendo para vocês, quem sabe a gente entrevista a Taylor Swift. Nossa, seria a Sofia glória, adora, né? A minha filha está exuberante. Que legal. Bom, e o Santos, Garrafa? Então, o Santos vai se virando aí, né? O David Washington não permanece, em função de um pedido do clube europeu. Agora o Santos traz reforços, assim, não são reforços que chegam para brilhar os olhos do torcedor, mas o Vojvoda carece de reforçar esse elenco. O objetivo do Santos é único e exclusivo, é fugir da zona de rebaixamento. Todo reforço é bem-vindo nesse momento, Michele. E o José Paes está chegando para a conversa direto do estádio do Pacaembu. Boa noite, Zé. O Verdão fechou a conta das contratações ou ainda corre atrás de mais alguém hoje? Agora chega, né, Michele? Beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu estou diretamente aqui do Museu do Futebol. Márcio Luiz Gabriel vai mostrar para vocês. A gente está bem na entrada aqui do Museu do Futebol. Hoje é entrada gratuita, entrada franca. Muita gente vindo aqui conhecer o museu. Estou nessa parte onde tem vários quadros relacionados a esse esporte que a gente tanto ama, o esporte mais popular do planeta Terra. Você me falava aí, Michele, me perguntava, né, se o Palmeiras já encerrou as contratações? Encerrou sim. Ontem chegou o Andréas Pereira aqui no Brasil, chegou lá no aeroporto de Guarulhos, saiu estrategicamente ali por uma saída um tanto quanto pouco convencional para quem vem de jatinho, né, aquela coisa toda, não teve nenhum tipo de contato com a imprensa, com o público, com ninguém, sob forte esquema de segurança, deixou o aeroporto de Guarulhos, já trajado ali de Palmeiras com a camisa amarela do Verdão, e hoje foi à academia de futebol para conhecer as instalações, já fez um pouquinho ali de algumas atividades físicas na academia, enfim, já conhecendo aí a estrutura da Sociedade Esportiva Palmeiras, lembrando que ele assinou contrato com o Verdão até o final de 2028, jogador de 29 anos. E aí a gente preparou uma lista para vocês com as 12 contratações do Palmeiras nesse ano de 2025. O Palmeiras gastando quase 700 milhões de reais em reforços nesse ano de 2025. São muitos os jogadores, eu vou deixar todos para vocês poderem comentar aí. Tem Carlos Miguel, Kelvin, Mikael, Bruno Fux veio de graça, é bem verdade, mas tem muitos atletas, Emi Martínez, Facundo Torres, muita gente chegou nessa temporada aí, vocês vão poder analisar todos eles, os valores que foram envolvidos aí nessa negociação. É o ano em que o Palmeiras mais contratou na gestão do Anderson Barros, que é o homem forte do futebol do Palmeiras. Um recorde do Palmeiras aí foi gasto em reforços, então vocês vão poder comentar com muita calma, mas é isso, 700 milhões de reais. Vitor Roque chegou nessa temporada também, contratação mais cara da história do Palmeiras. Enfim, a tia Leila tirou o escorpião do bolso, gastou muito dinheiro, o Palmeiras investiu bastante nessa temporada de 2025. Vocês comentavam ontem aqui no Gazeta Esportiva, né, com o Alex Miller, que o nosso telespectador até brincou com ele, poxa, o campeonato, o futebol não é matemática, não é quem gasta mais, não é dinheiro, não é financeiro. Agora vocês vão poder comentar aí, meus queridos, com base em valores, se esse time tem ou
não tem que dar resultado já agora, em 2025, lembrando que o Palmeiras está em 2 competições aí, o Campeonato Brasileiro e também a Comebol Libertadores. Devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno para a gente falar mais um pouquinho de Palmeiras, que gastou muito dinheiro, mas como você disse aí na abertura do programa, Michele, pingou um Pix inesperado lá na conta do Verdão. Esse é assunto para daqui a pouco, tá bom? Devolvo para você aí. Ai, quero saber que Pix é esse, gente. Dinheiro chama dinheiro. Nossa Senhora. Agora é o seguinte, a pergunta que eu deixo antes de dar um recado é: Palmeiras tem obrigação, gastando mais de 700 milhões em reforços, de conquistar alguma coisa este ano? Posso ir lá, diretor, dar um recadinho? Ah, então tá, ele deixou. Eu quero saber, Chicão, porque é o seguinte, é muito dinheiro, tem que justificar, né? Ou não? Ou não precisa também ter essa obrigação? O Palmeiras tem obrigação, com todo esse investimento, como é que fica essa situação? Ô, Michele, antes de falar de investimento, eu quero dizer o seguinte, que o Andrés Pereira já chegou tudo errado, né? Por que, Como Chicão? É porque é o seguinte, para que descer do jatinho na pista e sair numa van com não sei quantos seguranças juntos? E no saguão de espera, a imprensa, torcedores, todo mundo querendo ver o Andrés Pereira, falar com ele. Você achou um pouco assim, nariz em pé? Eu achei nariz em pé. Mas ele Chico, não é tudo isso. O Palmeiras entendeu? está dentro de uma bolha, você sabe disso, é a postura da presidente do Palmeiras. O Flaco Lopes foi convocado para a seleção argentina, a primeira convocação dele. Ele vai participar talvez do último jogo do Messi na Argentina com a camisa da seleção. Pô, é o momento mágico do jogador. Poderia ter sido chamado uma entrevista coletiva, mas não. O Palmeiras optou em colocar ele lá só para responder perguntas da assessoria do clube. Não é? Então, é a cultura do Palmeiras. Se é certo ou errado, eu entendo que deveríamos ter uma abertura. O Palmeiras não é dessa diretoria. O Palmeiras é do associado, é do torcedor. Né? Mas essa bronca, a questão dele descer no jatinho, a questão dele, enfim, da diretoria não fazer uma coletiva. É uma situação à parte. São outras questões. A questão é, com 700 milhões, o Palmeiras tem a obrigação de trazer algum resultado, um título? Claro que tem, Michele. Então claro tá na conta do Abel agora, porque a tia Leila fez a parte dela. O Palmeiras está fazendo a parte dele, está dando recursos, está dando condição. Né? O Palmeiras ficou no Campeonato Paulista para o rival Corinthians, o Campeonato Paulista que é de um nível muito baixo, Palmeiras sempre superior ao Corinthians, mas a rivalidade falou mais alto, o Palmeiras perdeu. O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, jogando em casa, decidindo em casa, não venceu nenhuma das 2 partidas, a cobrança vai aumentando e a direção entregando material humano para o Abel. Se algo não acontecer, eu não quero usar a palavra obrigação, mas se algo não acontecer em termos de título, Copa do Brasil, Copa Libertadores ou mesmo Campeonato Brasileiro, a direção tem que chamar a comissão técnica e querer saber qual é a justificativa, porque o trabalho não deu certo. Mas o Palmeiras está bem nas 2 competições. O Palmeiras, na verdade, está sendo montado para o ano que vem. Vamos ser objetivos, né? Esse ano aqui, o que vier é lucro, porque o ano que vem, sim, o Palmeiras vai estar todo entrosado com esse time aí na ponta dos cascos. E aí pode ganhar todos os títulos que disputar. E teve o Mundial também, Chico. Porque o Paulinho vai estar zerado, né? O Paulinho vai estar no time de novo, né? E aí, ao lado do Andrés Pereira, pode surtir uma dupla boa, né? Uma dupla legal. Nossa, que dupla. É isso aí. Bom, quando a gente pensa que os bastidores do Corinthians estão acalmando, vem mais turbulência. Vem aquela onda, vocês viram a onda do Iago, né? Vocês viram a onda que ele pegou contra aquele americano? Sim. Pois é. O Silvestre aparece aqui na tela e eu quero saber do Silvestre o que aconteceu no Corinthians, meu caro. Boa noite. Tudo bem, Michele? Páginas policiais mais uma vez, porém, para quem quer o bem do Corinthians, eu entendo que essa notícia seja positiva. Então vamos lá, o Ministério Público pediu à Justiça que os últimos presidentes do Esporte Clube Corinthians Paulista, André Sanches, Duílio Monteiro Alves, sejam afastados momentaneamente, ok? Momentaneamente, enquanto, do Conselho Deliberativo, inclusive. É um afastamento do Conselho Deliberativo e demais órgãos ligados ao Conselho do Corinthians, enquanto durar as investigações sobre o uso do tal cartão corporativo e supostos gastos irregulares com prestação de contas através de notas fiscais, nesse caso aqui envolvendo mais o Duílio Monteiro Alves.
O MP pretende proteger com isso a investigação que apura os tais gastos entre 2018 e 2025, evitando uma possível contaminação desse processo de apuração e preservando a coleta de provas que estão sendo realizadas no Corinthians, aliás, com muita dificuldade, de acordo com o MP. A medida cautelar depende da aprovação da Justiça. O juiz precisa emitir ainda, dar um parecer positivo para essa medida cautelar, que seria o afastamento desses ex-presidentes, que engloba, inclusive, que atinge o Augusto Melo, pelos mesmos motivos. Ele pode interferir, poderia interferir na apuração das coisas. Tem provas que sumiram, documentos que sumiram. Não estou acusando ninguém de nada, mas é o que está dizendo o promotor. O Augusto Melo já perdeu os direitos políticos dele através do impeachment, então ele não tem mais ligação com o Conselho. Os outros dois, Andrés e Duílio, sim. O promotor responsável pelo caso é o doutor Cássio Roberto Concerino, que entende que esses 3 dirigentes precisam ser isolados do processo para o bem desta apuração. Já já eu volto com boas e más notícias, talvez uma má notícia do Corinthians dentro de campo. Nossa, então essa notícia foi boa porque vai dar uma afastada e aí a polícia, enfim, todo mundo pode investigar, colher as provas, é isso? O objetivo é o afastamento, em primeiro lugar, o afastamento dos 3. Tá. E depois, quem sabe, lá no finalzinho de tudo, a cassação deles, né? A expulsão deles do clube. Precisa ter prova para fazer isso. Desde que eles venham a ser condenados, desde que se comprove as acusações, né? É um problema interno do Corinthians. O Corinthians tem que se resolver dessa forma. O Ministério Público está pedindo esse afastamento e aí vai, pelo que o Silvestre falou, obviamente, vai a cargo da Justiça acatar ou não este pedido. De qualquer forma, o que eu acho que o mais importante no aspecto político para o Corinthians é que hoje o presidente do clube é o Osmar Stabile, que ele tenha tranquilidade para seguir os trabalhos, porque trabalho para ele não está faltando. E aí? E sem aqueles fantasmas do lado dele, né? Que, vou te contar uma coisa, o que tem de fantasma no Corinthians é um negócio impressionante. Fantasma? Fantasma. Sim, aquelas caras que ficam assombrando, né? O bom trabalho de quem quer fazer uma coisa legal. Bom, chegou a hora de uma reportagem sobre as curiosidades da Corrida Internacional de São Silvestre. Tá chegando a hora, já as inscrições vão estar abertas. No capítulo de hoje a gente separou uma das ultrapassagens mais emocionantes da prova. Você lembra? Então, olhou na tela. Vamos para as curiosidades de hoje sobre a Corrida Internacional de São Silvestre? Bora lá! Uma das chegadas mais emocionantes da São Silvestre aconteceu em 2019, quando o queniano Kibiwott Kendi fez uma emocionante ultrapassagem e venceu a prova masculina por apenas 1 segundo de diferença em relação ao Jacob Kiplimo, de Uganda. E ó que o Kendi não apenas venceu a corrida daquele ano, mas também estabeleceu o novo recorde da prova em 15 quilômetros, com o tempo de 42 minutos e 59 segundos. E aí, você sabia dessas curiosidades? Agora é hora de esperar pelo próximo capítulo dessa história. Afinal, um legado de 100 anos não é para qualquer corrida, não. Eu acho que isso traz um ensinamento, isso daí pra gente, né? Não tenha dúvida. Que a gente tem que estar... Qual que é o ensinamento que você tira? Michele, por pior que possa ser o limão, você sempre tem que fazer uma boa limonada, né? Ou uma caipirinha. Olha, ela tá impossível hoje, Chico Lang. Caipirinha com adoçante. Terça-feira, Michele. E adoçante, Chicão? Põe bastante açúcar. Ela tá impossível hoje. Eu sou diabético, né? Você tem que ser adoçante. Entendi. Nossa, uma caipirinha hoje ia bem. Mas olha, não pode esmorecer. Você não pode achar que tá ganho. Você sempre tem que dar o melhor de si até o final, é isso. Acreditar até o último. A gente vai abrir o telão para trazer Marina Buffon para o programa de hoje. Boa noite, Mar. O mercado da bola do tricolor tá agitado nessas últimas horas de janela aberta? Muito agitado o mercado da bola no São Paulo. Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. O torcedor são paulino não aguenta mais, porque até às 23 horas e 59 minutos, o São Paulo, enfim, pode anunciar aí
mais 2 reforços nesta janela de transferências. Esse é o horário, de fato, que a janela aqui no Brasil termina. Ontem terminaram janelas europeias e tudo mais, mas hoje no Brasil finaliza às 23h59. Pois bem, a gente sabe, o assunto do momento, claro, desde domingo mais ou menos, é Marcos Leonardo. Neste momento, as informações são de que está havendo uma última reunião com os árabes, de forma remota, entre o staff aqui do São Paulo, o staff do jogador e também o pessoal lá do Al Hilal, para ouvir aí as últimas pedidas do São Paulo. A gente já sabe que o Marcos Leonardo quer jogar no tricolor, teria aberto mão aí de grande parte dos seus salários para vir por empréstimo até o final do ano. Então seria um contrato curto, 4 meses, ganhando muito menos do que ele ganha lá na Liga da Arábia Saudita, justamente para jogar, para estar aí na vitrine, tanto do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, quanto também para uma possível futura venda relacionada ao Al Hilal. Então as informações do momento são essas. Está havendo uma reunião agora, neste momento, entre as partes para, enfim, bater o martelo. Lembrando que a Arábia Saudita está 6 horas na frente aqui do Brasil, então já é madrugada lá adentro na Arábia Saudita e precisa resolver isso de fato para o São Paulo fazer todo o registro do jogador, enfim, tudo entre o jogador e o São Paulo está acertado, só falta realmente essa liberação formal do Al Hilal em relação a esse empréstimo de 4 meses. O Al Hilal estava aguardando outras propostas de outros clubes, mas nenhuma negociação foi aberta porque o Marcos Leonardo de fato quer jogar no São Paulo. Então essa é a primeira parte do mercado da bola aí agitado para o torcedor são paulino. A segunda parte é que hoje, numa negociação paralela, vamos dizer assim, que nada interfere aí nessa negociação com o Marcos Leonardo, é do Emiliano Rigoni. A notícia foi dada em primeira mão pela ESPN, a gente conseguiu confirmar aí a informação de que está muito próximo esse acerto. Tem algumas partes aí, um pouco de burocracia, um pouco complicadas em relação a isso, mas ele está no León do México, viria também até o final do ano, agora 2025, por empréstimo, e já ficaria livre no mercado. Então, ele poderia aí, por conta de algumas metas, assinar um contrato maior com o São Paulo. Essas duas notícias, gente, têm que ser cravadas, têm que ser finalizadas até a meia-noite desta terça-feira, né? Até 23h59 desta terça-feira. No BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, pode aparecer depois, mas toda a concretização do negócio tem que acontecer ainda nesta noite, tá certo? E também, de saída do São Paulo, pode estar acontecendo a do volante Luan. O Luan, que tinha perdido o espaço, foi emprestado, voltou, não seria mais utilizado no São Paulo. O Crespo voltou a utilizá-lo, né? Mas ele ainda é reserva aí no São Paulo. Despertou o interesse tanto do Fortaleza quanto do Botafogo. No entanto, pelas informações que eu obtive, ele deve permanecer no São Paulo. Seria um empréstimo, as duas propostas de empréstimo com opção de compra ao final do período de 1 ano. Tá certo, gente? Só para mostrar para vocês um pouquinho, vocês que gostam aí, né, do turismo de São Paulo, a gente está dentro do Museu do Futebol, aqui numa das salas que mostra a história do futebol, das Copas e tudo mais. Quem sabe aí Marcos Leonardo não vem para fazer história, tanto no São Paulo nesses 4 meses aí, jogando a Libertadores e Campeonato Brasileiro, e não chama a atenção do Carlo Ancelotti para em 2026 jogar uma Copa do Mundo. E aí, gente, o que vocês acham? Obrigada, Má, por todas as informações. Aliás, o Museu do Futebol é sempre lindo. Um abraço para todos de lá. Bom, Marcos Leonardo tem que vir hoje. É até 11h59, acho. Até meia-noite. Até meia-noite. Até meia-noite. O Rigoni também. O Rigoni também. O Rigoni já está praticamente contratado, né? Tá. Está praticamente contratado. É um bom jogador. E o Luan, se for para o Botafogo, também tem que ser hoje. Botafogo tal, tem que ser hoje. Tudo hoje. A janela fecha hoje, né? Tudo de última hora. Mas eu acho o seguinte, a torcida do São Paulo corre o risco de dormir com o Marcos Leonardo e acordar com o Rigoni, né? Porque, afinal, e a torcida do Corinthians corre qual risco? Dorme com ninguém e acorda sem ninguém? Não, mas não. Tá com o transferban lá, você dorme com a raça e acorda com o espírito de luta. Chicão! Que bonito isso! O Corinthians é isso. O senhor gosta de desdenhar do São Paulo? E olha o seu Corinthians, a situação que está. O São Paulo tem a possibilidade, está sonhando com o Marcos Leonardo. E o Corinthians não pôde contratar ninguém na janela por causa do transferban. O Corinthians não precisa do Marcos Leonardo, tem o Guinegão.
Mas deixa eu perguntar uma coisa. O Vitinho chegou antes do Transferban no Corinthians, né? Nessa janela. Chegou antes do Transferban. Agora o Marcos Leonardo coloca o São Paulo num outro patamar, vocês acham? Já pensou? Seria um belíssimo reforço. Ano que vem, Caleri e Marcos Leonardo? Seria um belíssimo reforço, mas daí a mudar o patamar, eu não vejo que muda o patamar. Acho que é um belo reforço. Primeiro porque o cara tá super afim, ele é São Paulino, né? Ele tem fotos dele no estádio do Morumbi com o pai levava ele no Morumbi e ele está querendo realizar, não um sonho apenas dele, o sonho do pai. Ele se formou no Santos, né? Um sonho, não, mas ok, atleta profissional. Mas São Paulino. Mas ele quer realizar esse sonho, esse desejo. Tem fotos dele indo no estádio do Morumbi com o pai, é um sonho, um desejo. E aí quando a coisa começa assim, o negócio vira positivamente. Mas você sabe que eu falei um negócio que está errado, o diretor me corrige aqui, porque o Caleri, o contrato dele é só até o final do ano. Mas pode ser que renove, né, Michel? Do Marcos, não, eu sei, do Marcos Leonardo. E o Caleri acho que só volta ano que vem, não é isso? É isso. Só volta ano que vem. Mas vai que ele volta esse ano, o Caleri, diretor. Aí os dois faziam. De qualquer forma, eu acho que é um belo reforço. O São Paulo tem Copa Libertadores pela frente, é um cara que sabe fazer gols. No Mundial de Clubes da FIFA não foi diferente. Entendo que seria, e tem algumas horas ainda, né? Seria fundamental para o São Paulo a contratação desse jogador que quer vir, Chico. Ele vem com uma concorrência boa, viu? A hora que tiver todo mundo bem, o São Paulo tem Lucas, Rian Francisco, André Silva, Caleri, Dinemo e Tapia. Além do Ferreirinha e do Luciano. Chico, hoje ele chega e pode dar camisa titular para ele. Com todos esses jogadores que estão lá. Central de atacante, lógico. Eu acho que sim. Você acha que sim? Fazedor de gols. É ele mais alguém ali na frente. Eu tenho minhas atacante de área ali. Eu acho lindo o nome dele. Não, aliás, se bem que ele fez um notícia bom de última clubes, hora. Né? Atenção, o diretor vai colocar na tela. O Santos ainda estava tentando mais contratações e o Santos acabou de anunciar uma contratação. O zagueiro da seleção paraguaia está na tela. Alexis Duarte, é do Peixão. Prazer, Alexis. Estava no Spartak Moscou, estava lá na Rússia e vai ficar até 2029. Deve ser bom, né? É uma posição que o Santos precisa, né? Zagueirão, é jovem. Né? É o Santos se virando, né? O horário da janela está fechando, o Santos precisa reforçar o elenco. Está nas eliminatórias, depois que fechar lá, ele é jovem, 25 anos. É um jogador que vem para agregar, acho que uma boa. Esse é o 20º jogador em um ano que chega no Santos, né? Olha o desespero do Santos para não cair para a segunda divisão, né? Spartak Moscou. Beleza. Bom, a gente mostrou na semana passada a emoção do meio-campista Jean Lucas quando ele recebeu a notícia da convocação para a seleção brasileira. Vocês lembram? Chorou, tudo mais. O jogador do Bahia recebeu aquele abraço gostoso do técnico Rogério Ceni, né? Ele foi ali acarinhado pelo Rogério Ceni. E hoje, vestindo a camisa do Brasil, o jogador falou sobre a importância do ex-goleiro na vida dele. Pode rodar. Somente gratidão ao Rogério por tudo. Foi um cara que me mudou muito como pessoa, como jogador. Me ajudou bastante na minha chegada no Bahia. Conversou comigo antes de chegar lá. Fez uma ligação comigo, falou que eu ia ajudar ele iria me ajudar. E a gente ia conseguir feitos grandes com o Bahia. Então, cara, acho que ele me ajudou fazendo muitos gols. Não era um volante que fazia muito gol. Então, com isso, eu consegui chegar aqui. Então, eu sei que tenho muito a crescer ainda, muito a evoluir. Mas somente gratidão ao Rogério, ao Bahia, por ter feito me chegar até aqui. Um pouquinho, Garrafa e Chico Lang vão comentar as declarações. Mas ele ter essa gratidão, né? A gratidão é importante, né? A gratidão é sempre importante. E o Rogério Ceni está se destacando como um treinador com a mão do Rei Midas, né? Onde ele bota a mão, parece que a coisa vira ouro, né? Você vê o time do Bahia, apesar dos 5-1 que levou do Mirassol, ele tem essa capacidade de recuperar um jogador, né? E o jogador ir para a seleção brasileira. Você vê? Aliás, aí entra a sensibilidade do Ancelotti, viu? Que percebeu o momento bom do rapaz, né? E acabou chamando para a seleção brasileira. Eu acho que ele começa até como titular, Garrafa. O Rogério é um belíssimo treinador, ele já demonstrou isso no Fortaleza, agora vem fazendo um trabalho espetacular no Bahia. É verdade que no final de semana tomou uma sapatada aí do Mirassol, que é algo fora da curva, né? O que o Mirassol está fazendo é de muitos elogios, mas o trabalho do Rogério vem surtindo efeitos e o Jean Lucas está surfando nessa onda.
Tá aproveitando, né? Tem que aproveitar. O bom treinador. Acho Quando que você tem uma pessoa como o Rogério, que é uma referência, você tem que aproveitar. Igual a gente que tem você, tem Chicão, tem que aproveitar. Não é isso? Aí, Bondade quando o Chico Lang, sim. Aí quando a gente chega aqui, tem encontro o Chico Lang. Quantos anos de jornalismo, Chico? Eu tenho já 45. Aí. Nossa, Chico. Histórias não faltam, né? Experiência. Chico. Eu tô sempre colado no Chicão. E você, Chicão. quantos anos? Eu, 35. Aí. Não tem que 28 colar. de Gazeta. Estagiário, por isso que os estagiários estão sempre coladinhos nesses dois. Agora, ainda falando de jogadores da seleção brasileira, o atacante Estevão foi escolhido como a segunda melhor contratação da janela de transferências do campeonato inglês pelo site The Athletic. O líder da lista é o volante João Palhinha, do Tottenham. Depois do segundo colocado, Estevão, aparece o meia Ryan Kert, do Manchester City. Que moral do Estevão, hein? Ó, alto nível. O pessoal tá também assim, moral agora cobra, né? Agora tem que desempenhar, Chicão. Mas ele tem um bom futebol, Eu acho. Ele tem um bom futebol, é insinuante, sai para cima, dribla, chuta no gol, quer dizer, faz gol de cabeça quando é possível. Enfim, era um jogador quase que completo. Foi uma das grandes revelações do Palmeiras, né? Ao lado do Endrick, que é outra posição, centroavante, mas o Estevão é uma grande promessa até para o futebol brasileiro, né? Na próxima Copa do Mundo. Eu gosto demais do Estevão. É verdade que no Mundial de Clubes, até com esse processo de transferência, ele está um pouquinho em baixa, o que é natural pela idade, essa oscilação. Mas tem muita qualidade e tem algo que é super importante, tem a base familiar. Foi aqui, assim, quando ele esteve no Troféu Mesa Redonda, né? A família ao lado dele. Então, a gente torce demais para o Estevão e ele vai se encaixar por lá no futebol inglês e com certeza ser útil também na seleção brasileira. 3 coisas para falar. Estevão, super importante, que ganhou também o Troféu Mesa Redonda, foi reconhecido aqui, uma simpatia. De 100 contratações, ele foi eleita segunda. Mais de 100 contratações, ele foi a segundo lugar de contratação. Tem bala na agulha. Então, assim, e já chega como titular, quer dizer, alto nível, né? Falta pouco mais de uma semana para o jogo decisivo do Corinthians contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Segura, Chico Lang, segura a emoção. Chicão, você vai assistir esse jogo aonde, hein? Tipo assim, comendo pipoca, comendo pizza, não comendo nada para não engasgar, na redação, em casa, aonde? Não comendo nada para não engasgar, né? Tá louco. Será que os principais jogadores vão estar recuperados para o duelo? Quem responde é o Silvestre, né, Silvestre? Eu responderia se eu tivesse te escutado. Quem se recuperou? Vamos lá? Repete para mim. Os principais jogadores, Silver. O geralzão, né? A má notícia é que o Ranieri se lesionou, Michele. O Ranieri foi substituído lá para os 15 do segundo tempo do derby no último domingo, com dores musculares, passou por exame de imagem, foi constatada uma lesão no posterior da coxa. Corinthians não divulgou o grau dessa lesão, mas ele dificilmente vai poder jogar, titular do Dorival Júnior, jogar contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. O Memphis Depay, por exemplo, com uma lesão semelhante de grau 2, no caso do Memphis, o Corinthians divulgou que foi uma lesão grau 2, o Memphis voltou em menos de 3 semanas. O Ranieri provavelmente não vai enfrentar o Furacão, mas o Dorival Júnior tem boas notícias. Vamos lá, o goleiro Hugo Souza vai com a seleção brasileira jogar os 2 jogos das eliminatórias, não deve ser titular, mas o jogo contra a Bolívia, que é o segundo dessa perna aí da data FIFA, vai ser na Bolívia, na véspera do jogo do Corinthians com o Atlético Paranaense. O Osmar Stabile, o presidente do Timão, confirmou para mim domingo na Neoquímica que vai ter um esqueminha lá de avião. Eles vão dar um jeito de trazer o Hugo Souza, jogando ou não, ele não deve jogar, mas tem o desgaste da viagem, etc e tal. E o Hugo mesmo disse que jogaria de qualquer jeito. Então vão trazer o Hugo, mesmo que ele chegue em cima da hora, dá uma descansadinha, porque a viagem desgasta, a perna fica pesada, e ele vai para o jogo. Mateuzinho, que foi poupado contra o Palmeiras, sem lesão, porém com acúmulo ali de dores musculares também na coxa. Esse aí deve estar totalmente livre. A volta do Bidu, a lateral esquerda, que não pôde jogar no Campeonato Brasileiro porque estava suspenso. Então, em tese, o Corinthians vai ter goleiro e linha de 4 titular para esse jogo. O Ranieri, acredito que não possa jogar. O Martínez é um caso à parte, quebrou a mão, foi convocado pela seleção da Venezuela, que ainda respira nas eliminatórias. Vai ter o jogo também na véspera da partida do Corinthians. A Venezuela joga na Venezuela na terça-feira, o Corinthians joga na quarta. O Martínez talvez seja utilizado
utilizado no jogo, se ele tiver condições por conta do problema na mão. Aí ele voltaria muito em cima da hora, desgastado, porque é jogador de linha. Esse aí talvez não consiga. Falei do Memphis Depay. Memphis Depay já está num processo tranquilo, já se recuperou, já jogou. Ele vai estar com a seleção da Holanda, mas a Holanda joga 3 dias antes da quarta-feira, dia 10, a partida do Corinthians da Copa do Brasil. Então, tranquilo para o holandês voltar pianinho no jatinho dele e jogar 0 bala. A grande novidade, a grande expectativa é pelo retorno do Yuri Alberto, que operou a hérnia inguinal. Dinei ontem brincou, o que é hérnia inguinal? É dor na virilha, é um problema na virilha, mais ou menos isso. Então o Yuri, ele já estava numa fase de transição, o Corinthians ainda não se reapresentou, ganhou dias de folga, se reapresentar amanhã. A tendência é que o Yuri treine normalmente esses próximos dias, data FIFA, já estava treinando bem em alguns momentos, antes do derby inclusive, e seja a grande novidade do Timão. Pode ser a grande novidade para esse jogo decisivo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. É Corinthians e Atlético Paranaense, Neoquímica, casa cheia, Timão joga pelo empate. E aí eu deixo uma pergunta capciosa para Chico Lang. Você tiraria o Guinegão, o novo talismã da fiel torcida do time, para o retorno de Yuri Alberto, ou daria um jeito de jogar com todos eles? Yuri, Memphis e Guinegão. E aí, Chicão? Eu tiraria o Guinegão e colocaria o Yuri Alberto, né? Sem pensar. Porque o Guinegão é uma promessa, né? Ele entrou, fez 3 gols seguidos em 3 jogos, muito bacana, muito legal. No jogo contra o Palmeiras, ele foi utilizado mais taticamente do que outra coisa, né? Eu acho que... Jogou muito fora da área, né, Jogou Chico? muito fora da área, muito distante da área. Isso aí, ele não... o que compensa é o vigor físico dele, né? Então ele acabou marcando o Flaco Lopes, quer dizer, veja aí o esforço que esse menino teve durante os 90 minutos. Mas ainda o Yuri Alberto é o titular. Assim que ele puder voltar, tem que jogar o Yuri Alberto, sem dúvida nenhuma. Não tem nenhuma dúvida, né, Chico? Se isso acontecer, tenho as minhas dúvidas, né? Não sou médico, mas tenho minhas dúvidas quanto à recuperação do Yuri Alberto para o jogo já contra o Atlético Paranaense, mas se voltar será uma ótima e volta, obviamente, entre os titulares. O Guinegão é algo que o Dorival conseguiu lapidar nesse período de dificuldade, pode ajudar demais, se não, talvez do lado do Yuri, ficando ainda no banco de reserva, servindo como opção, porque o Yuri, se voltar, não volta na sua plenitude física. E o Corinthians, Chico, tem uma vantagem boa para o jogo da volta, né? O Corinthians fez o resultado de vitória lá na casa do Atlético Paranaense. Então, independentemente desses problemas, a ausência do Ranieri, ela é uma ausência sentida, talvez o Martínez possa estar voltando, é um jogador de característica diferente, mas o Dorival vai com aquele cobertor curto se virando nas Copas. Entendo que contra o Atlético Paranaense, o Dorival, jogando em casa, com a inteligência que tem, ele vai conseguir solucionar esses problemas e aí é pensar na fase semifinal. Aí o buraco é mais embaixo, aí é melhor contar com os jogadores. E a boa notícia que o Silvestre traz é o fato do Memphis Depay, ele joga a última partida da data FIFA no domingo. E aí tem aí pelo menos 1 ou 2 dias até chegar de volta ao Brasil para poder ficar à disposição. Mas eu não quero jogar lá no chope do Corinthians, mas é perigoso esse jogo, porque eu me lembro que contra o Bragantino, o ano passado, o Corinthians ganhou de 2-1 lá em Bragança e perdeu aqui de 2-1. Aí foram para os pênaltis e o Hugo se consagrou. É que o Atlético, né, Chico? O Atlético Paranaense, ele disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele está precisando muito focar na Série B do Campeonato Brasileiro, com a intenção de tentar voltar à Série A. E aí já com essa derrota parece que esfria um pouquinho lá o trabalho do Odair Helmer em relação ao jogo. Não que vai entregar o jogo, nada, mas a prioridade continua sendo, claro, a volta do Furacão para a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso também facilita um pouquinho mais a vida do Corinthians. Beleza! Nossa, caiu minha pulseira aqui. Mas, imaginou a sensação de estar quieto em casa e do nada cai um dinheiro na conta? Já aconteceu? Pingou nos cofres do Palmeiras e nem é referente a uma negociação de agora do clube. Explica pra gente o que aconteceu, Zé, porque quando a fase é boa, né? Como disse aí o Osmar Garrafa, né? Dinheiro chama dinheiro. O que aconteceu? O Kevin, jogador que foi revelado no Palmeiras, atacante, recentemente tinha sido vendido lá para o Shakhtar Donetsk. O Shakhtar vendeu agora o Kevin lá para o Fulham da Inglaterra. Fulham, que é o ex-clube do agora Andrés Pereira, jogador do Palmeiras. E o que aconteceu? O Fulham vai pagar 40 milhões de euros
pelo jogador, pelo Kevin. E aí o Palmeiras tem direito a 2% daquele mecanismo de solidariedade da FIFA, por ser o clube formador do Kevin, e também tem direito a 10% desse atleta. O Palmeiras manteve 10% do Kevin. Então vai receber aí 30 milhões de reais, quase 5 milhões de euros nessa transferência, então, do Kevin, lá da Ucrânia, do Shakhtar Donetsk, para o Fulham da Inglaterra, contrato de 6 anos para o atacante, repito, cria da base do Palmeiras. Sigo aqui no Museu do Futebol, daqui a pouquinho o Márcio Luiz Gabriel vai mostrar mais um pouquinho aqui, daqui a pouquinho, mas segura aí, Gabriel. Agora eu vou seguir falando aqui do Palmeiras, porque o técnico Abel Ferreira tem vivido um rodízio ali na marca do pênalti. Antigamente no Palmeiras a gente sabia que o cobrador oficial era o Rafael Veiga. Rafael Veiga era o homem do pênalti. Com o Veiga em má fase, não jogando muitas vezes nem de titular, não é mais titular do time do Palmeiras, então tá havendo um rodízio ali do cobrador dos pênaltis do Palmeiras. Então recentemente tivemos aí o Vitor Roque batendo, Flaco Lopes também bateu, Gustavo Gomes, Piquerez. Palmeiras teve 12 penalidades nesse ano, converteu 8. E aí o Abel foi questionado exatamente sobre esse rodízio que tem ocorrido ali dos cobradores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi questionado sobre esse tema depois do empate lá no derby com o Corinthians na Neoquímica Arena. Vamos ver o que disse então o professor Abel Ferreira sobre esse assunto. Pode rodar aí, diretor. Com tanta gente que nós já trocamos, que é normal que hajam outros batedores, né? Saíram o teu colega, se vocês forem a ver desde que nós chegamos, quantos jogadores estão no elenco há 5 anos, eu estou aqui, vai fazer 5 anos, quantos jogadores estão nesse elenco? Portanto, nós vamos ter que rodar, nem que eu não queira, vamos ter que rodar. Tá, então Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva falando exatamente sobre esse tema. O Palmeiras está de folga, só se reapresenta na próxima quinta-feira, já preparando aí a sequência da temporada de 2025. Estamos aí na data FIFA, o Palmeiras só volta a campo no próximo dia 13 contra o Internacional, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, 13 de setembro. Agora sim, Márcio Luiz Gabriel vai mostrar para vocês aqui essa localidade onde estou no Museu do Futebol, muita gente chegando por aqui. Esse é um local bem bacana, tem várias placas aqui explicando várias curiosidades aí em relação ao futebol, por exemplo, as 17 regras do futebol. Olha lá, vai lá, Márcio, olha lá, na placa verde lá. As 17 regras que compõem esse esporte que a gente tanto ama, campo de jogo, aquela coisa toda, arremesso lateral, faltas, bola em jogo ou fora. Aqui tem a evolução das chuteiras também, hein? Márcio Luiz Gabriel vai mostrar aqui pra vocês, olha só, a evolução das chuteiras. E os caras reclamam, hein, gente? Olha lá como era em 1914 e como é agora em 2025. O diretor me lembrou bem aqui no meu ouvido que eu tenho que falar do Wesley, né? O Wesley tá saindo do Internacional, tá indo lá pro futebol do Catar, Palmeiras tem 50% desse jogador ainda, também vai receber um dinheiro, viu, Michele? Então, assim, é dinheiro vindo por todos os lados aí da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ao mesmo tempo que o Palmeiras gasta dinheiro para contratar muitos jogadores, também está recebendo dinheiro aí porque as suas crias estão sendo vendidas mundo afora. Quero dizer, só para encerrar rapidamente, diretor, ó, joguei aqui um pibolim, lá na minha terra chama Totó, aqui é pibolim. Eu joguei contra Osmar Menezes, o Homem de Pedra, e venci ele, placar de 3-1. Devolvo para vocês aí, Michele. Beijo grande para todo mundo, hein? Tchau. Tchau, Pebolinha, é muito legal. Fala, Garrafa. Então, é o que eu falei, dinheiro chama dinheiro, Chico. É bom demais, né? né? Dinheiro chama dinheiro. Dinheiro chama dinheiro, mas vou contar uma coisa para você. Lá vai ele. Eles trocariam toda essa grana que está entrando por uma vitória sobre o Corinthians. Isso eu aposto com você. Não é possível. Que não consegue ganhar o Corinthians. Toda a grana, não consegue ganhar o Corinthians. Toda a grana que eles estão entrando, que está entrando nos cofres do Palmeiras, todas as vendas que eles fizeram, não dão o orgulho, o júbilo de vencer o Corinthians. Isso ao torcedor, o senhor tem razão. Essa é a dor de cotovelo que eles têm. Não, isso em relação ao torcedor, tudo bem, mas no futebol profissional a coisa não funciona dessa forma. Quanto que foi mesmo? Quanto que foi do Kevin? 30 milhões de reais? Mas então, e a gente domingo no Mesa Redonda, a gente não trouxe a informação que o Corinthians, né, o Pedrinho revelado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, quando o Vanderlei era técnico, foi vendido e agora vai ser revendido para o mundo árabe e o Corinthians ia pegar uma grana. É a mesma situação. Peraí, mas e aí, não vai pegar o Corinthians? Não vai pegar, porque o Augusto Melo vendeu os 30%, ou parte dos 30%. Gente, olha a diferença de um clube bem administrado, de você ter dinheiro e você não, quando você não tem dinheiro, o dinheiro vai embora. O que poderia vir também vai embora, é isso. Tipo pelo ralo, né? Vai saindo pelo ralo. Não, e olha só, esses 30 milhões
iam pagar um transfer ban lá do lado do Corinthians, É né? isso. Mais 3. Todo o dinheiro né? que Pensa. entra para o Ah, Corinthians. Chicão, não sei ajudaria. não, hein? Você trocaria 30 milhões por uma vitória do Corinthians em cima do Palmeiras? Ah, se fosse o caso de desespero que o Palmeiras está, eu trocaria, né? O Palmeiras está desesperado, né? Até agora não engoliu o Campeonato Paulista e muito menos a desclassificação da Copa do Brasil. Apito árbitro! Termina o Gazeta Esportiva. Tchau, Garrafa. Tchau, Chico. Beijo pra você. Fique ligadinho. Tem o Jornal da Gazeta. Tchau. Gazeta Esportiva.